Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos ler o verso 9 de novo? Vamos ler todos juntos? Vocês conseguem ler junto comigo? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, e quero clamar a Ti, Senhor. Fale conosco, ministra em nossas vidas, que a Tua poderosa voz seja manifestada no coração de toda a Tua igreja, para que o reino do Senhor, o Teu nome, seja engrandecido. Amém e amém. Queridos, nós lemos uma porção maravilhosa. Nós estamos diante de um cenário aqui maravilhoso. E em que João, diante de uma visão, ele declara algumas coisas maravilhosas que a igreja do Senhor vai contemplar. Nós podemos ver aqui que os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Aqui nós lemos aqui que a meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus, ela estava sendo julgada. Aí você me pergunta: quem é essa meretriz? A igreja falsa, irmão. Os religiosos. Aquelas pessoas que mataram Jesus. Aquelas pessoas que profanaram o nome de Jesus. Aquelas pessoas que seguiam sem entendimento. Aquelas pessoas que estavam perdidas e, de certa forma, se tornou um grande inimigo do Evangelho. Então, nós podemos ver aqui, diante da manifestação de Deus, de Jesus, um julgamento. E creio eu que esse julgamento é justo e verdadeiro. Porque Deus, Ele é ético. Deus, Ele é verdadeiro. Ele tem a sua forma de agir, forma de pensar, a forma de estipular as coisas. E a única coisa que nós servos devemos fazer não é se eu concordo ou não concordo. Nós precisamos apenas nos submeter, aquilo que Deus Ele fala, Ele rege. E Ele, com certeza, foi um Deus que jamais
iria premiar o mal. O mal sempre se manifestou. Mas a gente pode ver aqui que no final, aqueles que são maldosos, aqueles que de certa forma praticam as coisas que é contra as verdades do Evangelho, ela não prevalece, e no momento certo, Deus estará manifestando e julgando a posição e a tarefa de cada um. Então, nós podemos ver aqui que Jesus está julgando, né, essa meretriz, a falsa igreja. Mas, por outro lado, nós lemos aqui também que ele está adornando, ele está casando, de certa forma, né, com a sua noiva. A gente vê uma preparação. Ele está guardando, ele está ali, sabe, protegendo a verdadeira igreja, que é a sua noiva. Então, ao mesmo tempo que a religião prostituída disse: ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Porque nesse momento aqui, irmãos, não vai ter como se arrepender. Não vai ter como olhar para trás. Não vai ter como você chegar assim: meu Deus do céu, eu quero corrigir agora. Vai chegar um dia que não vai ter tempo mais. Mas aqueles que estarão sempre diante da presença do Senhor, cumprindo a sua vontade, se entregando, vivendo o reino da forma como o nosso Senhor declara. Porque a vontade do Senhor, ela é declarada aqui na palavra. E aqueles que se renunciam e se rendem, vivendo essa palavra, vai dizer: aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a hora. A minha hora está chegando e eu vou me alegrar, e eu estou me alegrando, e eu sei que a promessa do Senhor sobre a minha vida está se cumprindo. Então é isso que vai acontecer, irmãos. É isso que João está falando, é isso que João está se manifestando. Nós podemos perceber que o livro de Apocalipse é um livro dos tronos. A gente vê aqui trono de Satanás, o trono da terra, o trono do anticristo, os tronos dos falsos profetas, até o trono da Babilônia. Então nós podemos ver esses tronos todos sendo derrubados. O mundo, ele foi feito de tronos, os poderosos, eles sobem nos tronos. Mas então, vai chegar um dia que todos esses tronos estarão debaixo dos pés do nosso Senhor. E vai acabar. Eu estou dizendo tudo isso porque muitas vezes nós nos apegamos muito nessas questões. Nessas pessoas que têm o poder. A gente se abala quando as pessoas são poderosas e, de certa forma, esses poderes nos afetam e a gente fica abalado. Mas é onde que nós precisamos chegar na palavra e ver que esses tronos estão debaixo da poderosa mão do Senhor. E nós não somos tocados, irmãos. A gente não precisa se abalar. Hoje o mundo está um caos, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E esse mundo está um caos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente fala isso há quantos anos? Desde quando eu me converti, eu fico ouvindo essas coisas. Nossa, está difícil. Nossa, como é que vai ser amanhã? Nossa, Jesus está voltando. Agora. E de lá para cá, eu só estou vendo assim, as coisas piorando. A gente perdendo, muitas vezes, a nossa paz, a gente fica desequilibrado, a gente fica doente emocionalmente, mas a gente precisa resgatar essas coisas, essas verdades escritas na palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que acontece nos tronos, nos domínios do mundo, isso não pode abalar os cristãos, porque nós servimos um Deus que tem o domínio sobre tudo e todos. E Ele está sentado no alto sublime trono que derruba todos os tronos deste mundo. E nós somos guardados por Ele. Porque a gente leu aqui que Ele é um Deus que se manifesta como noivo. E Ele está guardando a sua noiva. Está preparando a sua noiva, está segurando a sua noiva. E a noiva dele não pode ser tocada porque é dele. E ninguém mais toca. O nosso Deus, Ele é diferente.
Hoje a gente observa que casamentos terminam, né? Terminam. E muito fácil. Hoje qualquer coisa, né, de certa forma, está sendo destruído. Mas o relacionamento com Deus não é assim. Dependendo de Deus, esse casamento nunca acaba. Nós somos protegidos por Ele. Se isso um dia acabar, isso não é pelo Deus, não é pelo nosso Senhor, mas é por nós, que nós o rejeitamos e não queremos mais. Mas o fato é que o nosso Senhor é aquele Deus que nos guarda. E nós, como cristãos, como pessoas que se submetem à vontade dEle, o que basta a nós é dizermos aqui, aleluia. Aleluia. Aleluia por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele é aquele que guarda as nossas vidas, e Ele está sob o domínio de tudo e de todos, no que se concerne à igreja dEle. Posso ouvir um amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui na palavra é a mais pura verdade. Aqui a meretriz está sendo julgada, e a esposa está sendo honrada. E que nós precisamos guardar isso nos nossos corações. Eu sei que uma vida cristã, a gente renuncia a muitas coisas. Dói. Eu sei que dói. Eu sei que quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, eu sei que algumas coisas que se faz, que é da parte do mundo, que de certa forma nos beneficiam, né, que nos abençoa, mas a gente larga a mão por entender que a nossa vida não pertence a este mundo. A gente olha para a palavra que essas atitudes nossas, Deus nos honra. Ele vai nos honrar. A gente percebe aqui que a meretriz, a falsa igreja, é julgada. A verdadeira igreja, ela vai ser honrada. E eu quero que vocês, irmãos, em nome de Jesus, continue firmes. Continue. Porque muitos de nós aqui vivemos o Evangelho há muito tempo. E por vivermos muito tempo, já reparou que a gente entra no automático? Eu tenho me preocupado muito por esses tempos. Né? Falo com a liderança, a gente começa a servir a Deus aqui. Parece que a gente canta por cantar, prega por pregar, participa de uma reunião como essa apenas por participar. E a gente começa a perder a essência, a perder a vida, a achar que isso aqui é uma coisa normal. Aqui não é nada normal, irmão. Você está aqui hoje, não tem nada de normal aqui. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque, de certa forma, você hoje, se você quiser, você vai ser impulsionado a querer, a viver com tanta vontade, em fazer a vontade de Deus, para você receber essa promessa que veio da parte de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa ansiar isso nos nossos corações. A gente tem que entender que a nossa vida, ela não se apega, a gente não pode se apegar apenas a este mundo. Existe uma eternidade que nos espera. E essa eternidade, irmãos, essa eternidade, ela precisa ser cativada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser preparada. Ela precisa ser guardada por nós. É uma caminhada. E eu vejo aqui nesse texto, nesse verso 9, esse versículo 9, algo bem maravilhoso, o que o apóstolo João escreve, quando o anjo diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ô irmãos, isso aqui é maravilhoso. Eu vou focar aqui neste versículo, é porque hoje nós estamos participando da ceia do Senhor. Eu vejo que a eternidade, ela nasceu lá atrás. Ela começou lá atrás, não foi hoje. Não foi quando nós apenas aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A eternidade iniciou-se, irmãos, lá atrás.
a gente vê um noivo já preparando todas as coisas. E eu queria ressaltar aqui algo a respeito da ceia do Senhor, que ela se identifica, ela aponta para a nossa eternidade, porque se nós olharmos para esse versículo, nós estamos aqui hoje de uma forma natural, rememorando a morte de Cristo. Mas esta celebração, ela não termina aqui. Ela vai terminar lá na glória. Aliás, ela vai continuar lá na glória. Então a gente está no meio do caminho ainda. Talvez ainda a gente não percebe. Mas eu quero que você coloque o seu coração na presença do Senhor, e com esse anseio de querer celebrar a ceia do Senhor lá na eternidade. Lá depois da volta de Jesus para as nossas vidas. Então, diante de toda essa situação, a eternidade começou lá atrás. Em relação à ceia, eu queria que nós olhássemos para o passado. Para o passado. Olhar para Jesus. O sacrifício de Jesus. A ceia do Senhor, ela aponta para isso. A ceia do Senhor, ela olha para o nosso passado. Olha para as nossas vidas. E eu queria que vocês, de certa forma, olhassem para a nossa condição, quem nós éramos. Quem nós éramos. Você já pensou sobre isso? Quem nós éramos? Você, diante dos olhos do Senhor, eu não sei se você já se deparou diante de uma pessoa e começou a julgá-la, dizendo, no seu coração, com a sua mente, olhando para ela e falando assim, rapaz, isso aqui não tem jeito mais não. Já reparou? Já fez isso já? Esse sujeito aqui não tem jeito não. Isso aqui já era. Aí você larga de mão, você rejeita, você esquece, você ignora. Né? Quantas e quantas pessoas a gente faz isso? Né? A gente desiste, a gente julga. Então nós fazemos isso. Então eu queria que você se colocasse como uma pessoa rejeitada. Essa era a nossa condição. Esse era nós. Éramos nós. Pessoas que não tinha mais jeito. Não tinha mais conserto. Nós éramos um tipo de gente que era pior do que qualquer ser humano. Porque para nós não tinha como você ser liberto. Não tinha como você cumprir uma pena. Porque não existia pena. Você já estava condenado e pronto. O seu futuro era a morte. Então, ninguém, nada poderia fazer para você que tirasse você dessa situação. Então, nós éramos essa pessoa, condenada, sem vida e sem esperança. Mas aqui nós podemos ver que Deus, Ele olhou diferente. Ele fez diferente. O coração de Deus é diferente do nosso. Eu vejo Deus olhando para a humanidade totalmente diferente como nós olhamos. Quem é a pessoa que você mais odeia? Porque a gente tem motivos. Já reparou isso? A gente tem motivos. Hoje, ainda mais hoje. Quem se declara da direita, um exemplo, né, foi citado pela manhã, quer ver o da esquerda morto, irmão. E vice-versa. A gente olha para o líder da esquerda, queremos fuzilar. E outros querem fuzilar o líder da direita. Deus não é assim. Deus, ele olhou para a humanidade inteira, com amor e com compaixão, querendo que todos eles se tornassem uma família.
Um povo. Mas para que essa família fosse uma família verdadeira, que pudesse fazer parte, um cordeiro deveria morrer. E a gente olha para isso de uma forma tão, parece insignificante. Pergunto para vocês, vocês já viram um animal morrer, irmão? Ser sacrificado? Eu nunca vi um cordeiro morrer, mas eu já vi boi. Eu já vi porco. E parece que eles vão... Cara, é um negócio esquisito aquilo. Você tem que se preparar. Não é fácil ver alguém morrer. Então eu queria que vocês pensassem num cenário de morte. Cenário de morte. Você que, não sei se vocês já foram em frigorífico, onde tem o corredor da morte. Rapaz, o boi ele entra naquele corredor, ele vai saber que ele vai morrer, é impressionante. É impressionante. Aí eu fico assim, cara, aí eu fico olhando para Deus, a arquitetura de Deus, para que tudo fosse formado, para que esse povo imundo, esse povo sujo, esse povo mau, se tornasse um povo da sua aliança. Um povo que ele pudesse ser pai, e os outros, se fazendo de filhos, conhecendo ele como pai. E ele escolheu um cordeiro perfeito. Aí a gente olha para Jesus. Quem era Jesus? Uma pessoa totalmente diferente da gente. Jesus foi aquela pessoa que não condenava, não odiava, não queria o mal. Em seu sangue não circulava aquele sangue ruim. A natureza de Jesus era diferente da nossa. E para sermos salvos, Deus escolheu esse que era puro, que era santo, que era santificado, para morrer em nosso lugar. Aí eu pergunto para você, que o Filho de Deus foi naquela cruz para tirar o pecado do mundo. E a gente, no cenário de hoje, como é que a gente olha isso, irmãos? Como é que a gente observa essa história? Será que essa história ainda, ela arde os nossos corações? Será que de certa forma, entre aspas, aqui a gente valoriza isso? Será como é que está a nossa caminhada de fé? Será que como é que nós hoje celebramos a ceia do Senhor? Será que o nosso coração enche de gratidão? Se enche de alegria, sabendo que nós estávamos condenados e para nós não tínhamos mais vida nenhuma. E por conta do sacrifício de Jesus, nós lemos em Romanos 5, paz com Deus, vida com Deus, justificados. Será que isso gera algo intenso dentro dos nossos corações? Essa é uma pergunta a se fazer. Porque quando eu participo dessa ceia, eu preciso reconhecer que eu sou redimido pelo sangue de Cristo. Que eu estava condenado, mas hoje eu sou livre. Essa condição que a minha mente e o meu coração tem que estar ativo. E eu me preocupo, porque talvez nós estamos vivendo num momento em que tudo nós fazemos parece que está no automático.
E a gente precisa valorizar algumas coisas, irmãos. A gente precisa, sabe, reconhecer o que está morto dentro de nós. E uma coisa que não pode estar morto dentro de nós é sabermos que nós estávamos o quê? Condenados. E hoje nós temos um troféu, uma coroa a nos esperar. Você já viu isso, essa mudança de chave? Você já entrou isso na sua mente, no seu coração? Então, meus irmãos, a ceia do Senhor faz com que nós devemos olhar para trás e sabermos o que Cristo fez por nós. Porque Ele já começou a trabalhar na nossa eternidade lá atrás. A ceia do Senhor também representa o presente. Fortalece o presente. Ou seja, a comunhão da noiva. Aí eu pergunto, como é que a gente está hoje, irmãos, como igreja? Nós estamos caminhando segundo a vontade do Senhor? O propósito do Senhor? Será que nós somos aquela noiva que está se preparando para o grande dia? Porque o resultado do futuro vai ser o que eu estou plantando no hoje. E como é que nós estamos como igreja? A palavra de Deus diz, em Coríntios, quando Paulo estava instruindo os irmãos de Corinto a observar a ceia quando eles estavam participando. Você sabe qual era o grande problema daquela igreja? Naquele momento, não era dons. Tinha pregadores, tinha cantores, tinha tudo, mas não tinha amor. Ali estava faltando um probleminha, que era o amor, a unidade, o companheirismo, a irmandade da igreja. E Paulo condenava isso, irmãos. Não adianta você ter dons. Não adianta você ter apenas uma intenção. O que vale é você fazer. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. A noiva, ela não se prepara de qualquer jeito. A noiva, ela precisa ter um preparo. Eu não sei como é que... Hoje eu não vou citar o exemplo dos casamentos de hoje, porque eu tenho medo. Eu tenho receio dos casamentos atuais. Tenho medo. Hoje já é difícil. Mas eu vou citar aqui a cerimônia, o ritual do casamento antigo, dos hebreus lá atrás. Como é que era a preparação? Eu acho que a maioria deve conhecer, mas eu vou falar aqui novamente. Existia um noivado, o primeiro passo era o noivado. Né? E o noivado tinham testemunhas e a bênção de Deus. E nesse primeiro ato, já existia o quê? O casamento formalizado. Mas esse casamento, irmãos, durava dias. Não era só apenas um dia. Esse intervalo, quando tinha um intervalo, a história diz que o esposo, o noivo, que já casado, ele ia diante do pai e pagava o dote. Tinha um dote ali. E o pai recebia. E diante dessa preparação toda, a noiva se preparava. A noiva se adornava. A noiva se cuidava. E se nós olharmos para a questão espiritual aqui, o que nós percebemos? O noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele olhou para aquela noiva, desejou aquela noiva e disse assim: Pai, eu vou morrer por eles. Eu vou ali.
Então houve uma bênção de Deus ali. E Jesus, ele teve autonomia e autoridade de Deus para morrer naquela cruz. E pelo seu sangue, ele pagou o dote da sua noiva. E nós fomos comprados. Então Jesus, ele já fez a parte dele. E eu imagino que nós hoje estamos no intervalo. Naquele intervalo do casamento. Aí eu pergunto para nós aqui esta noite: será que a noiva está se preparando? Uma noiva adornada? Uma noiva pura? Uma noiva que está ansiando para que o noivo possa buscar? Será como é que está o coração da noiva? Será que essa noiva está com aquele desejo ardente? Gente, eu fico vendo, eu participo de muitos casamentos, né? Rapaz, tem casamento que eu vou falar uma coisa para vocês. É tanta coisa, mas é tanta coisa, é tanta modernidade, é tanto dinheiro. Eu falei, rapaz, e a gente acaba pensando, né, nas coisas. Rapaz, por que a noiva faz tudo isso, essa festa? Porque ela está alegre, ela está feliz. É o sonho da vida dela. Eu lembro que a Ivone, quando me conheceu, ela falou, meu sonho é casar. E você apareceu na minha vida. Né? Foi uma decepção. Foi desse jeito, irmão. Essa declaração foi forte. Mas é assim o coração da noiva, não é isso, noivas? Não é? Vocês desejam isso na vida de vocês? Então existe esse preparo todo. Existe. Hoje tem um tal de, como é que é? Eu recebi negócio de date lá, você tem que dar seu negócio lá antes, sua presença e tal. Cara, por quê? Porque a pessoa está ansiando com essa data, está com esse desejo, está com essa vontade. O coração dela está palpitando, ela está sonhando. Ela usa suas forças, o seu intelecto, a sua parte financeira, tudo naquilo que ela está desejando. Aí eu pergunto para nós, como igreja, irmãos, será que a gente está se preparando com isso, como noiva? Sabe, será que a gente está fazendo esse investimento? Em todos os aspectos? Será que a igreja do Senhor hoje, como noiva, está com essa grande expectativa de esperar o noivo? Nós estamos vivendo esse momento. Eu queria abrir lá em Efésios, capítulo 5, verso 25 e 27. A 27. Vamos ler juntos, queridos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, Jesus santificando, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vamos prestar atenção, irmãos. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, aí, gente, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como é que a gente procura? É na palavra. É pela palavra. Não é naquilo que eu penso, que eu sinto. É pela palavra. A gente conhece a vontade de Deus para as nossas vidas através da revelação da palavra do Senhor. A gente espera a noiva, não é dentro do nosso achismo, não, dentro das nossas emoções, não, meus irmãos. A gente se prepara ouvindo a palavra e praticando a palavra. Os nossos corações precisam estar atentos a essa verdade. Então Jesus, Ele já fez a parte dele. Agora a igreja precisa fazer a parte dela.
A gente precisa buscar fazer a vontade de Deus em nossas vidas, irmãos. Buscar essa comunhão. E a comunhão na igreja, irmãos, como igreja, é na palavra e uns com os outros. É uns com os outros, nos fortalecendo, nos direcionando, não julgando, mas amando uns aos outros. Em 1 Coríntios, a gente pode observar que o cálice e o pão representam a unidade e comunhão no corpo de Cristo. Então é muito importante nós sabermos que não basta nós entendermos, mas a gente precisa buscar a Deus, não é sozinho, é em conjunto, é juntos. A noiva não celebra casamento sozinha. Eu nunca vi um noivo e uma noiva sozinho. Sempre teve uma celebração, mesmo que seja caso, um momento particular. Mas sempre tem os padrinhos. É assim a noiva. A noiva precisa estar junto. A noiva precisa se congregar. E a Bíblia nos mostra que, quando nós congregamos, buscamos a Deus, fazemos a vontade de Deus, e quando nós assentamos na mesa, a gente reafirma a nossa aliança com Cristo e com os outros. As bodas do Cordeiro vai ser assim, irmãos. Que nós lemos em Apocalipse 19. Aquilo que nós vamos viver na eternidade, precisa ser vivido aqui, em relação à celebração. E eu falo para a Igreja de Nova Vida de Goiânia, a gente precisa se fortalecer na unidade. A gente precisa estar próximos uns dos outros. A gente precisa ter vida uns com os outros. Não existe vida dentro de uma igreja quando você participa apenas em uma reunião como essa. A gente precisa se envolver. Sendo assim, a gente fortalece o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. A noiva, além dela ser adornada, ela precisa ser cuidada. Não precisa? A noiva não consegue celebrar um casamento, de certa forma, sozinha. Ela precisa de uma ajuda. E a igreja do Senhor é assim também. Estou usando só essa figura, essa alusão aqui, para nós entendermos o quanto isso é importante. Isso implica a nossa eternidade. Jesus vai escolher uma igreja adornada, unida, que ama, que persevera, que obedece. E todas essas coisas precisam ser praticadas no nosso meio. Programações da igreja, não estou fazendo alarde aqui, pelo amor de Deus, vocês me conhecem. A gente não tem lucro nenhum com eventos aqui na igreja, muito pelo contrário, muitas vezes a gente paga até do bolso. Mas a gente entende que a igreja se fortalece, é vocês participando dessas coisas, irmãos. Retiro de mulheres, você mulher, que não vai participar, você está fora do propósito. Me desculpe a honestidade. Mas tem que ser assim. A igreja se fortalece nisso. É na comunhão. É na bênção, é na atitude. É no abraço. É estarmos juntos, amém, igreja? E por fim, a ceia do Senhor aponta para o futuro, que é as bodas do Cordeiro, onde eu comecei de frente para trás. É o verso 9. Aí eu falo para vocês, irmãos, como é que eu faço isso? Como é que, sabe? Como é que eu nesse mundo que a gente está vivendo, como é que o meu coração fica fixado nisso? Né? Como é que eu vou cativar isso? Como é que eu vou investir nisso? Vem um versículo no meu coração, e nós podemos usar vários versículos.
Mas eu queria aqui usar um versículo que me abençoou, que de certa forma pode abençoar vocês. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, que diz o seguinte. Vamos ler juntos novamente? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do... É isso. É isso. Aí eu pergunto para nós, gente, onde é que está o nosso coração, a nossa mente? Será que o nosso coração, a nossa mente só está pegado aqui? Ou está olhando lá para a eternidade também? A gente precisa perceber onde nós estamos, onde a gente está pisando, que terreno é esse que nós estamos caminhando, que solo é esse que eu estou caminhando. Eu preciso perceber. Que solo é esse que eu estou caminhando, irmãos? Que lugar onde eu quero chegar? Será que eu estou olhando para as coisas lá do alto, onde Cristo vive? Vamos ler o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Esse é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Colossos. Eu creio que essa porção serve para nós, irmãos, a olharmos. Será que se a gente se preocupar apenas com esse mundo aqui, a gente corre grande risco de não olhar para a eternidade? Porque o futuro é algo que nos espera. Mas esse futuro não é aqui. Aí eu pergunto para nós, será que a gente, está pensando só em boleto? Só em conquista? Só em projetos? Só em sonhos? Ou a gente está pensando lá fora também, lá no alto? A Bíblia nos orienta. A palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão, ele vive nesse mundo, mas ele tem a consciência de que ele não pertence a este mundo. Está lá em João 17. O problema é que hoje se aplica dentro da igreja palavras tão mundanas, tão terrenas, que eu me preocupo com isso, irmãos. Eu fico preocupado. Portanto, fomos chamados a ter um olhar para o alto e entender que nós estamos envolvidos numa história em que nós estamos direcionados para participar das bodas na eternidade. E eu digo para vocês, irmãos, rogo-vos, pois, pela misericórdia do Senhor, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa vontade, qual é a boa, agradável e vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa mente precisa ser movida, irmãos, balançada, chacoalhada. A nossa mente, eu não estou dizendo para você esquecer da sua vida aqui neste mundo, mas eu só quero lembrar a vocês que a nossa vida não é apenas aqui neste mundo, irmãos. E a igreja do Senhor precisa se movimentar. A igreja do Senhor precisa ter um coração quebrantado, um coração, ardendo, com esse momento em que nós iremos participar dessas bodas do Cordeiro. Eu creio, irmãos,
que esse capítulo 19 é a consumação da promessa. E a ceia que nós vamos celebrar esta noite nada mais é do que um ensaio. E você já reparou que quando você ensaia, às vezes não dá aquela emoção, né? Quando você ensaia, algo dá errado, às vezes você está meio voado e tal, você está meio com preguiça. Isso é ensaio, o ensaio é isso mesmo. E eu quero dizer que nós estamos vivendo só apenas um ensaio, tá? Agora eu fico imaginando o casamento, cara. O casamento lá com Jesus. Será que a gente, sabe, está sonhando com isso? E esse é o nosso futuro, irmão. A gente tem que pensar, a gente tem que planejar o nosso futuro. A gente tem que sonhar o nosso futuro. A gente tem que, sabe, ver o que nós queremos. Porque todo futuro, ele é planejado. Eu vejo que existem muitas pessoas bem-sucedidas neste mundo, porque houve uma preparação. Ela teve a capacidade de olhar lá na frente aquilo que ela queria. E ela conseguiu. As coisas não acontecem fácil. Todo empresário bem-sucedido, ele está apenas colhendo aquilo que ele planejou no seu passado. E ele, no futuro, ele colheu coisas boas. E é assim, é a igreja do Senhor. A gente precisa, a partir de hoje, a partir dessa palavra, pensar diferente, olhar diferente, planejar, a participar deste momento tão maravilhoso, que é o fim de todas as coisas. Será que a gente está perdendo tempo aqui? Ou o nosso coração está desejoso em participar juntamente com o Senhor? Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. Eu queria que nós olhássemos para essas direções. Para trás, quer lembrar da cruz. Para o presente, viver em comunhão com o nosso Senhor, o nosso Deus. Para a frente, aguardando a volta do Senhor e o seu banquete. Eu sei que o mundo está bagunçado, irmão. Mas Deus, Ele é orquestrado. Nada, absolutamente nada vai impedir a volta dele. Não é que o mundo está um caos. Ele saiu, os planos dele foram ao léu, de forma alguma. Os planos dele continuam da mesma forma, nada mudou. O problema é que é o nosso coração que muda. E olharmos para esse texto. Bem-aventurados são os convidados dessa ceia final. E eu pergunto, será que estamos preparados como noiva? Vamos ler novamente juntos Apocalipse 19, verso 9. Vamos ler bem alto. Que diz o seguinte: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olhe para o seu irmão e diz para ele, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou,
são estas, as verdadeiras palavras de Deus. Vamos continuar firmes, irmãos, amém por isso? Vamos todo mundo para o céu. Vamos todo mundo participar dessa ceia. Isso tem que alegrar o coração da igreja. Isso tem que ser o anseio da igreja. Esse que tem que ser o caminhar da igreja.